lendo essa semana o livro de Daniel, a primeira leitura, e os versículos, a parte que nós ouvimos hoje, muito conhecida, narra sobre o momento em que Daniel é colocado na fornalha de fogo. E esse episódio conhecido nos mostra algumas coisas. Primeiro, que a nossa fidelidade a Deus, a palavra de Deus, Daniel aqui foi fiel a Deus, não prestando culto ao rei, mas mantendo as suas orações, mantendo a sua rotina de oração, no momento em que era proibido rezar, a não ser ao rei. Então ele foi fiel, e a nossa fidelidade traz consequências. Muitas vezes a perseguição, a inveja, foi o caso aqui, não tanto do rei, que o rei meio que foi obrigado, ou se viu obrigado, se sentiu obrigado, por covardia, claro, a colocá-lo na fornalha, porque havia um decreto que ele mesmo havia feito, que aquela atitude de Daniel não poderia acontecer. Mas por inveja dos outros companheiros, por inveja dos outros funcionários do rei, dos outros servos do rei, porque Daniel tinha uma certa predileção, ele era um predileto do rei, por causa da sua sabedoria, por causa das suas intuições, por causa da sua retidão de vida. Mas então a nossa fidelidade traz inveja, traz consequências para nós, como até mesmo a morte. E ele se sujeitou à morte, ele aceitou a morte. Mas Deus não abandona os seus fiéis. Deus não abandona os seus fiéis. Então, aquelas pessoas que se mantêm fiéis a Deus sofrem consequências, mas têm, por outro lado, e com muito mais intensidade e mais eficácia, a proteção divina, a graça divina, a amizade de Deus. Então Deus não abandona os seus fiéis e não abandonou Daniel aqui nesse momento. Deus ouviu as preces de Daniel. Deus ouviu as preces deste servo, livrando-o da boca do leão. Então foi jogado na cova do leão e Deus ouviu e cuidou dele. Então, se nós mantemos a nossa fidelidade a Deus, mesmo nas provações, mesmo nas grandes dificuldades, Deus ouve a nossa prece e nos livra da boca do leão. Deus nos livra do nosso inimigo. Nós ouvimos no Evangelho Jesus, com seu discurso escatológico, falar qual deve ser a nossa postura diante do fim do mundo. Mais uma vez, a postura que Jesus aponta aqui que o cristão deve ter, é a postura de tranquilidade. Claro, a fidelidade gera também esta tranquilidade, porque se nós estamos com Deus, nós somos fiéis a Ele, não importa o que aconteça, nosso destino é seguro, o nosso destino é certo. Com certeza não existem no mundo pessoas mais corajosas do que os cristãos fiéis. Os cristãos infiéis são medrosos. Os cristãos infiéis não têm a coragem que nós vimos em Daniel, não têm a coragem que nós vemos nos apóstolos depois da verdadeira conversão dos apóstolos, né? Mas os cristãos infiéis, eles são medrosos, mas os fiéis são muito corajosos. E não são corajosos porque não tem medo de cobra, não tem medo de escuro, não tem medo dessas coisas que às vezes nos amedrontam. Medo de relâmpago, né, de trovões. Porque não tem medo do futuro, porque sabe que o futuro está nas mãos de Deus. E é um futuro certo, e é um futuro garantido.
sabe que a vida eterna é certa, é garantida, que Deus não despreza, não abandona quem nele espera. Então, os mais corajosos deste mundo, com certeza, são os cristãos fiéis. Eles não têm medo de nada, não têm medo nem mesmo do fim do mundo. Tudo pode cair, não vai ficar pedra sobre pedra, mas os cristãos fiéis continuam firmes, corajosos, destemidos, fazendo o que devem fazer, continuando os seus afazeres. Eles não se escondem da vinda de Deus, a vinda de Jesus. Eles não se escondem, não fogem da face de Deus, porque são fiéis. Então, vamos pedir a Jesus que nos dê fidelidade. Quando os apóstolos estavam na barca com Cristo e a barca começou a querer afundar, né, quase afundar, com as ondas, com o vento, Jesus se levantou e disse: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então vamos pedir a Jesus fidelidade, uma verdadeira fé para cada um de nós, para que não tenhamos medo de sermos de Deus, que não tenhamos medo de fazer o que é certo, de fazer o que é correto, de continuar com a nossa vida, com as nossas orações, diante das pessoas que nos criticam, diante das pessoas que nos perseguem, que não compreendem a nossa posição, a nossa postura, que sejamos fiéis como Daniel, que foi salvo do leão, dos leões, da cova do leão, por causa da sua fidelidade, que sejamos fiéis como os apóstolos, que foram até o fim, que sejamos fiéis como os mártires, que não recuaram diante do perigo de morte, diante do fogo, da espada, da brasa ardente, que sejamos fiéis e tenhamos coragem de seguir com a nossa fé até o fim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.